Então, o nosso segundo caso vai entrar exatamente nisso que o Carlos comentou, tá? Que você consegue criar diferentes clientes na mesma usina, tá? Então, vamos aqui em usinas, fiz a importação da minha usina ali, tá? E agora, eu vou fazer um caso, tá? Que é o seguinte. Deixa eu ver quem levantou a mão. Isso, pode mandar a dúvida no chat, Priscila, que o seu microfone não está saindo a voz. Pode clicar aqui nessa caixinha de texto aqui, ó, e escrever a sua dúvida, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, vou clicar aqui na minha usina 2, tá? Vou clicar aqui em cliente, vou criar um cliente, tá? Ele vai chamar Gabriel, o e-mail vai ser gabriel@gmail.com, o número do cliente, vou colocar o número 1, a concessionária vai ser CEMIG, um CPF qualquer aqui, o telefone, um telefone qualquer aqui também, deixa eu só colocar aqui, pessoal, 0057, e vou clicar aqui, ó, criar conta. Perfeito. Então, automaticamente, aquele cliente vai receber o e-mail para criar a conta dele no aplicativo final. Criar cliente. Só que é o seguinte, essa usina aqui, pessoal, cada cliente, são vários clientes de uma usina Pro, por exemplo, e eles querem ter acesso ao aplicativo final. Então, cada unidade consumidora aqui quer ter um aplicativo dela, tá? Então, eu posso vir aqui criar um novo cliente, lembrando, o cliente Gabriel é o número 1. Agora, eu vou criar um segundo cliente, chamado Cláudio. Vai ser claudio@gmail.com. Número do cliente 2, qualquer numeração. Só para o GDS diferenciar de qual cliente estamos falando, tá? A concessionária também é CEMIG. O CPF é um CPF qualquer, tá? Então, 32, 26, 29, 43. Também vou criar um acesso para ele. Criar cliente. Responsável aqui, criar cliente. Perfeito. Então, automaticamente já criou. Então, eu vim aqui em usina treinamento 02, clientes. Essa usina tem 2 clientes, tá? Vou vir aqui agora, perdão, pessoal. Vou vir aqui agora em unidade consumidora. Então, vou criar uma instalação, tá? Então, vou criar uma instalação. Vou vincular essa primeira instalação ao Gabriel. O número da UC é 30, 13, 89, 25, 23. O nome vai ser a usina do sítio, vai ser uma geradora, ela vai receber 0% de crédito, vai ser um B3 e conexão trifásica. Criei. Então, criei uma usina geradora, tá? Vou criar uma outra instalação agora, vou vincular ao Cláudio, que é o segundo cliente meu. Número da UC, 30 00 931 795. O nome vai ser a beneficiária, ou, por exemplo, Casa do Filho, tá? Não é uma geradora, vai receber 100% dos créditos, vai ser um B3, um B1 residencial. Vou colocar B3 aqui, bifásico. Criar. Então, a usina do Gabriel, cliente Gabriel, e o cliente Cláudio, cada um com a sua unidade consumidora. Volta em cliente. Quando eu expando aqui, ó, consigo perceber que o cliente Gabriel tem uma unidade associada a ele e o cliente Cláudio tem uma unidade consumidora associada a ele, tá? Então, eu venho aqui, crio os clientes, unidades consumidoras, vou importar as faturas. Caso 2, importei as faturas. Fatura 1, fatura 2, tá? Fatura 2, ela já entendeu como uma geradora. Como que o GDS entende quando uma fatura é geradora? Quando tem sinais de injeção, tá? Hoje, para uma fatura ser geradora, tem que ter sinais de injeção de energia, tá? Então, o GDS já visualizou que ela tem sinal de injeção e já caracterizou ela como geradora, perfeito? Então, sabendo disso, ele já relacionou essa unidade consumidora, essa fatura, com essa unidade consumidora e com o cliente Gabriel.
Isso o GDS já fez por trás. Perfeito? Ponto muito importante. Quando eu criei o cliente Gabriel aqui, associei para ele o número 1, tá? Quando eu criei a unidade consumidora dele, essa unidade aqui do Gabriel, eu coloquei que o número da UC dela é o final 523. Ponto muito importante que gera muita dúvida no suporte. Se, por exemplo, eu colocar uma fatura aqui, e ao invés de 523, eu errei ali na ordem de preenchimento, e o correto seria 524. Assim que o GDS receber essa fatura aqui, ele não vai conseguir encontrar aquela unidade, porque eu errei o número. E automaticamente ele cria um outro cliente. Tá? Então chega muita dúvida no suporte para a gente relacionado a essa etapa. Perfeito, pessoal? Então sempre seguir dessa maneira. Cliente, unidade consumidora, fatura. Agora vamos, tá, para o caso SPE, tá? Mais voltado para usinas de investimento, geração compartilhada. Perfeito? João. Pode falar, Cláudio. Pode falar, Carlos. Foi justamente da Energia Brasília, de cliente para cliente, muda o código de instalação e também o código de cliente. Qual que seria a melhor opção? Então, eu até respondi aqui a primeira coisa. No caso, código da instalação, você vai preencher o número da unidade consumidora, esse campo, o número da UC. Aqui, ó. Ele é fundamental que esteja preenchido corretamente, porque é ele que a gente observa na fatura para vincular a usina correta. E o número do cliente aí vai entrar naquele caso que eu comentei. Se você colocar o número do cliente igual o código de cliente, você vai criar vários clientes com o mesmo nome ali e vai ter apenas uma unidade consumidora vinculada a esse cliente. Se você quiser juntar, né, todas essas unidades consumidoras, você repete o número de clientes. Aí você pode criar um que seja diferente da fatura. Então, no caso aí, o João colocou até número de cliente 1, 2, mas pode ser até alguma palavra, por exemplo, cliente Gabriel, não tem problema. Aí vai depender do que você precisa, né, para fazer essa gestão aí. Se você quer que as unidades consumidoras estejam vinculadas apenas a um cliente, ou se não tem problema, cada cliente está com uma unidade consumidora relacionada a ele. Acho que Isso. agora fica mais fácil com o exemplo. Perfeito. Então, aqui eu separei uma terceira usina agora, pessoal, que ela vai ser um caso de geração compartilhada, tá? Ela já é a usina do plano na modalidade SPE, tá? Então, eu vou emitir cobrança para ela, tá bom? Então, aqui eu vou acessar essa usina. E essa usina, vamos imaginar o seguinte, ela tem diversos clientes, diversas unidades consumidoras, tá? Ela também vai ter muitas faturas ali envolvidas, tá? Então, criar manualmente isso é inviável, tá? Porque é muito cliente, muita unidade consumidora. Então, mediante isso, o que a gente fez no GDash? A gente consegue ter a possibilidade de criar isso em massa. Então, vem aqui em clientes para poder baixar essa planilha, tá? Clico aqui, ó. Clique para baixar o modelo de XLSX. Então, já baixou aqui. Vou abrir ela. Ela tem essa carinha aqui. Para o treinamento de hoje, eu já trouxe uma preenchida, tá? Já no modelo que a gente tem aqui, mais recente do GDash, tá? Então, vou fechar aqui e vou voltar na minha usina. Usina treinamento 03. Um momento. Vim aqui, então, em cliente. Perfeito. João, vou criar cada cliente aqui. Se fosse manual, tudo bem. Vou abrir aqui agora a planilha que comentei com vocês. O nosso caso, pessoal, é esse caso aqui, tá? Então, essa usina ela vai ter 3 clientes diferentes e em cada cliente vai ter uma unidade consumidora associada, tá? Eu fiz um exemplo menor, tá? Mas aqui tem casos que a gente encontra no suporte que tem... Já peguei caso de 20 linhas, 15 linhas, tá? E casos, pode ser até casos maiores, tá? Então, para cada cliente, cada linha é uma unidade consumidora, perfeito?
Então, essa linha aqui vai ser um cliente, então, um cliente com o nome cliente 01, ele tem o CPF dele, atribui o número 1. Eu escolhi um número qualquer aqui, número 1. Vai se tratar de um caso da NURJ, vai ter o e-mail dele, o telefone dele, tá? Senha para desbloqueio e o número da instalação, tá? Aqui, se eu quisesse criar mais de uma unidade consumidora por cliente, então eu vou ter aqui 2 linhas envolvendo o cliente 1. Vai ter o mesmo código, então, por exemplo, vou imaginar que aqui, por exemplo, tá? Então, aqui eu vou ter 2 unidades consumidoras associadas ao mesmo cliente, por isso que elas estão com o mesmo número aqui, tá? O que vai mudar de uma linha para outra? Como que o GDS vai diferenciar uma unidade consumidora da outra? Pelo número da instalação, que é o código seu da conta, que é aquele código que cada conta, independentemente, vai ter o seu número. Perfeito? Então, pensando nisso, eu tenho 2 linhas relacionadas ao mesmo cliente, por isso tem o mesmo número, e o que muda de um cliente para o outro é o número da instalação. Que está até aqui, ó. O número da instalação. Perfeito? Eu só vou voltar para o caso antigo. Ô, João, Pode falar. nesse caso, ele tem que lembrar que telefone e e-mail também deve ser igual, né? Então, você vai Isso. repetir o nome do cliente, o número do cliente, e-mail e telefone. Aí, da unidade consumidora para frente, são dados são diferentes, né? O CPF Isso. também deve ser igual. Você tem É, aquela planilha fácil aí do que a gente usa como exemplo? tenho. Eu só trouxe aqui um exemplo com a planilha mais atualizada, né? Mas eu tenho ela aqui, ó. Tá, se puder só abrir ela, que eu acho que fica mais claro para a gente passar para a Priscila. Essa Aqui, ó. daí. Então, Pode, pode falar. essa daí é um exemplo bem claro, Priscila, tá vendo? A gente cadastrou em massa, então CPF, nome e número de cliente, ele vai repetir. Então, quando ele importar essa planilha, vai criar um cliente que chama cliente 01. A gente repetiu o número de cliente, né? Eu chamei ele de 1001. E esse cliente 01 vai ter 5 unidades consumidoras vinculadas a ele. Mesma coisa o cliente 02, que está em azul aí. E do 03 para frente, como a gente não repetiu o número de cliente, vai ser clientes diferentes com apenas uma unidade consumidora relacionada. Ó, por exemplo, um ponto importante aqui, ó. Cliente 1 é o mesmo cliente, você está relacionando unidades consumidoras diferentes no mesmo cliente. Por se tratar de mesmo cliente, é o mesmo número de cliente. Só que o que diferencia uma unidade consumidora da outra? Aqui, ó. O número da instalação. Ó, a primeira é 1100, 1101, 1102 e assim por diante. O número do cliente é o mesmo, porque se trata do mesmo cliente. Só que o código da conta, da OC, é diferente. Tá? Da mesma coisa, o cliente 2. Então, vai ser 2 unidades consumidoras no mesmo cliente. Então, eu chamei aqui um outro CNPJ, um outro nome, um outro número de cliente, tá? E como que o GDS vai diferenciar um cliente do outro? Uma unidade consumidora da outra, do mesmo cliente? O número da instalação. Percebe que aqui mudou. Por quê? Cada unidade consumidora tem o seu número. Perfeito? Ficou mais claro agora, Priscila? Tá. Vamos voltar para o nosso caso aqui. Então, aqui é um caso menor, tá? Então, aqui a gente tem 3 clientes. Então, essa planilha, quando eu importar no GDash, ele vai ter 3 clientes diferentes, tá? Se são clientes diferentes, são numerações de cliente diferente, e-mails diferentes e telefones diferentes. Senha para desbloqueio é caso tenha senha para desbloquear aquelas faturas. E o que vai mudar de um cliente para outro, também, cada unidade consumidora, no caso,
vai ser o número da instalação. Daqui para frente, vai ser dados referentes à fatura. Então, aqui, por exemplo, em nome da instalação, eu gosto de colocar endereço, tá? Mas pode colocar qualquer nome. Eu já vi pessoal colocando beneficiária, geradora. Eu coloco aqui, por exemplo, costumo colocar o nome do endereço, tá? Aqui, ó, percentual de compensação. Percebe que é muito próximo do que a gente já faz, é praticamente o que a gente já faz quando a gente cria manualmente, tá, pessoal? Mas aqui a gente vai importar tudo isso de uma vez para o GDash. Vamos fazer isso na prática, pessoal? Vou mostrar para vocês agora como que funciona no GDash, tá? Estou aqui no GDash, vou vir aqui no menu principal meu, menu principal, tá? Estou aqui, deixa eu só abrir aqui de novo aqui, só um momento, isso. Estou aqui no menu principal, venho aqui em clientes, onde eu vim baixar a minha planilha, tá? Aqui já mostra todos os meus clientes aqui já criados na minha conta do GDash. Vou vir aqui e clicar em importar clientes. Clico. Ele pede para eu escolher aquela planilha que eu preenchi, que está aqui no treinamento clientes, caso 03, e lista de clientes. Cliquei. Automaticamente aqui, ele pede para eu fazer um mapeamento de colunas. Aqui a gente sempre recomenda, tá? Arrastando até o fim e clicando em salvar. Então, aqui, basicamente, ele está relacionando cada coluna com o seu campo correto, tá? Então, eu venho aqui e clico em salvar. Aqui mostra a importação de clientes. Perfeito, ó, cliente. Eu, GDash, entendi o que você quer fazer, tá? Mas você quer relacionar esses clientes em qual usina? Você quer só criar ou você quer já relacionar em alguma usina? Tá? No caso, eu quero relacionar naquela usina de treinamento que eu mostrei para vocês. Então, eu venho aqui, ó, posso selecionar usina por usina, e aqui mostra atribuir a uma usina, tá? Ou clicando aqui, ó, seleciona uma usina. No caso, eu quero selecionar todas. Então, eu quero selecionar todas, clico aqui. Nesse caso, já selecionou os 3 clientes, tá? Cliente 1, cliente 2, cliente 3, e quero atribuir a uma usina. Clico. Automaticamente aparece todas as usinas que eu tenho na minha conta do GDash, tá? A usina que eu quero associar essa importação de clientes é a usina treinamento 03. Venho aqui, selecionar. Automaticamente já mudou aqui, ó. Então, aqui já mostra que elas estão sendo vinculadas à usina treinamento 03. E aqui eu vou clicar em importar clientes. Clientes importados. Vamos ver se agora deu certo. Agora é a hora, o segredo é agora. Criei aqui os clientes. Então, se na tela geral de clientes mostra todos os clientes que eu já criei na minha conta, eles estão sendo mostrados aqui. Perfeito. Até o momento deu certo. Então, criou os clientes, estão mostrando aqui. Vamos lá ver se eles aparecem na minha usina. Então, aqui, clique em usinas. Usina treinamento 03, que é o caso nosso do SPE. Perfeito. Vi aqui em clientes. Ele já criou. Ele criou o cliente 01, cliente 02, cliente 03. Vamos ver se ele criou as unidades consumidoras? Unidades consumidoras, ele já criou. Ó, percentual de compensação, modalidade, tudo de acordo com a planilha preenchida, tá? Então, aqui, ele já criou automaticamente os clientes e criou as unidades consumidoras. Naquela etapa que eu vou colocando cada linha, o número do cliente, o CPF dele, ou CNPJ, o nome, ele já relacionou cada unidade com o cliente correto. Tá? Ó, a final, a UC final 498, ele já vinculou no cliente 01, porque na linha do cliente 01, eu coloquei essa unidade consumidora. A mesma coisa para o cliente 02 e o cliente 03. Ele já fez esse relacionamento inicial, tá? Então, automaticamente, eu já criei os clientes, as unidades consumidoras, e agora o que falta? As faturas. Eu posso vir aqui em importar faturas, vou vir aqui no caso 3, abrir. Então, aqui ele vai importar a primeira fatura, a segunda e a terceira.
João, por que está mostrando duas geradoras? Porque essas duas contas, pessoal, elas têm sinais de injeção, tá? Ou seja, uma geradora, ela pode receber crédito de outros locais, tá? Mesmo sendo geradora. Então, nessa usina, ela tem uma geradora só, que é qual geradora? Final 748, tá? Mas ela envia crédito para um local que tem usina também, tá? Normal, o GDS faz essa diferenciação, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Então, criei aqui os clientes, já vinculei as unidades consumidoras e quando eu joguei as faturas, ele já fez o relacionamento correto, tá? Então, a gente sempre recomenda durante os onboards, durante os treinamentos, o seguinte: o relacionamento é muito importante de cliente, unidade consumidora e fatura. Quer importar manual? Consegue fazer criando manualmente cliente, unidade consumidora e jogando fatura. Só que a planilha vem para auxiliar aqueles casos maiores, tá? E ajuda muito, o pessoal sempre gosta bastante do uso da planilha.